acho que tem que se pensar em relação à Polícia Militar, a desmilitarização da Polícia Militar. Quer dizer, você tem uma polícia ostensiva, de policiamento ostensivo, vai estar fardado para todo mundo saber que ele era um policial, etc. Agora, polícia não tem que ser militar. A filosofia de ação de um grupo militar é a destruição de outro grupo militar. É diferente. A polícia tem que proteger o cidadão, não tem que combater um inimigo. Entende? E isso leva a uma formação diferente, a um tipo de arbitrariedade lá dentro, e uma concepção de trabalho inteiramente diferente. Essa discussão tem que ser travada, porque enquanto a gente tiver uma polícia militar, ela vai ser truculenta. Acho difícil que não seja. Obrigado, Cid. Luca, 10 minutos, incluindo as considerações finais, tá? Claro. Então, eu vou retomar um ponto. Depois. Deixa, porque senão a gente não vai perder aqui a sequência das perguntas, inclusive a sua, né? Luca, por favor. O ponto é, eu gostaria primeiro de comentar, né? Essa é uma mesa sobre manifestações estudantis, mas esse junho foi muito além disso. Aí se percebe a proporção que teve, né? Por isso que teve essa escala que teve. Foi bem além disso. Não diminuindo as manifestações estudantis nem nada, mas sim apontando que houve uma ampliação. É necessário apontar, por uma análise, né, mais coerente com a realidade, que houve essa ampliação tanto de quem se manifestava, quanto do porquê se manifestava. E aí, compreender essa complexidade. E teve essa ampliação, e ao mesmo tempo, em um determinado momento, não teve ampliação abstrata, que foi um pouco que tomou o que você meio que chamou de golpe de... que você não chamou, acho que, de golpe de pauta, mas eu chamaria de golpe de pauta, que tentou ser executado. É que eu chamaria de golpe de pauta porque o que se colocava nas ruas era uma coisa. O que se representava na mídia era outra. Enfim, o ponto é... E o que se colocava nas ruas era algo muito concreto, pouco abstrato, que era a redução da tarifa, em um determinado momento. Também se colocava outras coisas que também eram bem concretas. A própria pauta do transporte é bem concreta. A tarifa zero, ela é concreta. Ter o transporte como direito é algo muito concreto. Poder viver a cidade, por mais que pareça algo abstrato falando em viver, se torna muito concreto quando você pensa que, por exemplo, se você tem... Em São Paulo, por exemplo, tem hospitais especializados distribuídos regionalmente pela cidade. Então, para você ter uma consulta especializada, você precisa do transporte. Ou seja, para você ter acesso à saúde, você precisa do transporte. Para você ir para a escola, você precisa do transporte. Educação, cultura. Aí fica bem mais concreto. E aí vem essa questão desse embate político, por isso que talvez até se relacione um pouco com esse golpe de pauta, né? Que tem esse embate de como tratar o transporte, como tratar a questão urbana no Brasil. E você tem essa necessidade. E aí você tem os gestores e os formuladores de políticas públicas têm agora esse desafio, né, que se apresenta, de cumprir, de pensar e de elaborar coisas que dialoguem com essas necessidades. E aí você tem até essa questão de que a participação, ela nem sempre ela garante o atendimento, né, infelizmente, das necessidades da sociedade. Se a gente vive numa democracia, isso quer dizer que o governo é do povo. E aí você tem nem a participação, às vezes ela não garante. O ponto é que a decisão ela tem que ser do povo. Mesmo, enfim. E aí, como se elabora isso, é outra questão. E o transporte, ele está nessa pauta que foi apresentada nas ruas, mesmo que não por meio de uma petição, com protocolamento de pedido, ela está na conjuntura política. Agora, a questão urbana no Brasil, ela toma um patamar que você, enfim, que é muito diferente. Se em 2012 você discutia isso nas eleições de São Paulo, em 2013 é outra história. Você tem todos os dias a manchete, é isso. É algo bem, bem forte, né? Para quem não saía nos jornais em 2011, só para fazer um paralelo histórico. E, com certeza, uma parte dessas alternativas, ou melhor dizendo, o que se coloca é a necessidade de uma alternativa de políticas públicas e de uma inversão do transporte como mercadoria, do transporte como algo que nos é alheio, para algo que nos pertence.
E aí a gente entra um pouco na sua pergunta. Por que o trem... Por que o ônibus se seria melhor o trem naquela situação? Por exemplo, porque a decisão não vem, né, das pessoas que utilizam o transporte, que trabalham no transporte. Ela vem de outros setores. E essa inversão também é o que necessita ser formulado atualmente, em conjunto com outras coisas. E você também tem, por exemplo, não adianta você colocar um ônibus que é caro, ônibus que é ruim, ônibus que, como você disse, você chega e não pode sentar na janelinha, porque sentar na janelinha é bom ir sentado no ônibus, né? Mas quando você gasta mais de 2 horas, por exemplo. E essa metáfora, aliás, é um exemplo do transporte público no Brasil, né? Só para pensar um pouquinho o que a gente estava falando. Que você fica feliz de entrar no ônibus às 6 da tarde. Porque senão vai passar 3 e você não vai, enfim, ter entrado porque não tem espaço. Enfim, do que adianta você colocar esse ônibus que é completamente ineficiente, que é completamente uma mercadoria para o lucro, e você falar assim, não, agora estou investindo no transporte público, se você não investe em obras viárias para carros, se você não investe, por exemplo, em corredores, se você mantém o investimento em outros setores, tipo, por exemplo, obras que só são voltadas para carro. E aí você tem esse ônibus que, por mais que seja um transporte público ou transporte coletivo, ele é extremamente ineficiente. O investimento por si só não basta. Basta o que é necessário é uma reformulação dessa política. E é o que se coloca, né, de uma maneira mais ampla. Enfim, e aí, agora colocando... Tranquilo. Ótimo. Tenho tempo. Colocando, então, que é necessária essa alternativa. Ela se coloca, né? E aí ela se apresenta, se faz necessária. E ela se coloca dentro dessa perspectiva do que o Saturnino colocou, de um novo desenvolvimento. Porque é necessário... Se a gente vai retomar um caminho de um desenvolvimento mais justo, de pensar em outras perspectivas, em atender outras necessidades, com certeza o transporte está em pauta e com certeza políticas como, por exemplo, a tarifa zero estão em pauta, que são políticas de inclusão, políticas que permitem mais decisões e mais participação das pessoas na vida pública, que é delas por direito. E aí você tem essa mudança ocorrendo em vários graus, né? Você tem, por exemplo, a construção de corredores, como me foi perguntado. É uma mudança que vai se operando, né? Mas é uma mudança que ela parte de onde? Ela não parte de uma benevolência. Ela é uma conquista. Isso é importante deixar claro, né? Porque ela é uma conquista em frente a determinados setores. E é por isso que essa disputa política que, enfim, se relaciona com o golpe de pauta. Enfim, acho que é algo extremamente positivo ter essa construção de corredores, ter um investimento realmente estrutural em transporte público e não em transporte privado, com as suas mais diferentes manifestações técnicas, porque às vezes é melhor trem, às vezes é melhor ônibus, às vezes vai ser melhor metrô. Enfim, é necessário adequar às necessidades esse investimento estrutural em transporte público. E é bem positivo ver isso, ver essa mudança de política gradual e lenta, mas ela não é suficiente. É necessário sempre pressionar, porque outros setores vão estar pressionando. Isso a gente sabe, a gente sente na pele. Porque se no começo se agora ele está se fazendo essa política, em junho foi aumentada a tarifa, que é exatamente a limitação e o fortalecimento do transporte como mercadoria e não como direito. Isso também até em nível federal, agora a gente dá para pensar um pouco, né? A municipalização do CID e até o aumento de impostos sobre a gasolina para financiar o transporte público, enfim, são políticas que são em nível nacional, né? E o que o movimento Passe Livre, como federação nacional, defende isso? Acho que um dos consensos é que essa municipalização do CID ela não tem um efeito... Ela tem um efeito positivo em um primeiro momento, mas ela de forma alguma ela altera o caráter estrutural do transporte e tendo essa ilusão até, né, de que ela é uma mudança estrutural, até tem essa questão política de, sei lá,
como lidar com ela, né? Não é uma medida que vai garantir um transporte realmente público, e sim vai garantir mais investimento para um transporte que é privado, no fundo, é coletivo e é privado. Enfim, e aí, obviamente, se apresenta uma pauta de lutas nacional. Talvez se apresente com uma proposta mais nacionalizada, mas é complicado, né? Porque só agora que chega a nível nacional essa discussão. Só agora que chega, aliás, até a nível municipal, essa discussão que já vinha sendo feita há muito tempo. E com certeza isso se coloca dentro dessa necessidade de um novo desenvolvimento, de novas políticas públicas, enfim, de novas formas de atender essas novas necessidades. Ou essas nem tão novas necessidades assim, mas que só agora são colocadas em pauta. Então, acho que o caminho é continuar nessa luta em todos os seus âmbitos, seja no nível nacional, seja no nível municipal, seja, enfim, no fundo, por uma luta por um transporte realmente público. Obrigado, Luca. Saturnino, palavra sua. Bem, vou procurar ser mais breve possível. E a pergunta do Ricardo, se eu acredito que essas manifestações vão produzir efeitos e desdobramentos, eu acredito sim, mas é claro que vai depender da continuidade, da conscientização da população de que está havendo algum resultado e dar continuidade à presença organizada nas ruas, ou enfim, reforçando a voz popular nas ruas. Eu acho que alguns efeitos já começaram a aparecer. Eu referi, por exemplo, a redução do número de assinaturas para a apresentação de projetos de lei de iniciativa popular. Isso é muito importante, mas acho que ainda pode reduzir aí mais sem perder, digamos, a característica de iniciativa popular, né? Mas a própria impulso, alavancagem na reforma política, a reforma política ganhou um novo alento dentro na sua discussão, não só no Congresso, mas na sociedade brasileira, e isso é importante. E ela vai continuar sendo discutida, encaminhada e resolvida desde que as manifestações, o povo na rua continue a exigir essa decisão, digamos, fundamental da política brasileira. E a própria reação, a reação da presidente Dilma foi muito importante, porque ela imediatamente ela propôs um plebiscito e propôs temas para serem discutidos e apreciados nesse plebiscito. Quer dizer, o plebiscito é uma das formas também mais importantes de democracia participativa, de você aumentar a dimensão, o vetor participativo na composição da democracia, do poder político do país. E plebiscitos frequentes, sabe, não essa coisa de dizer que isso implica em gastos, um país preza a democracia, ele tem obrigação, a nação tem obrigação de investir o necessário, que é o mínimo, a realização de plebiscito. Então, se tiver um plebiscito por ano a respeito de uma questão importante, eu acho isso ótimo, é excelente, porque exercita, né, a vontade popular, a discussão política entre o povo, e é claro que todo plebiscito ele tem que ser precedido de uma ampla e profunda discussão sobre o assunto. Do contrário, prevalece, digamos, a emocionalidade, enfim, uma opinião emocional e não refletida. Quer dizer, a opinião refletida da população que saia no plebiscito exige que o plebiscito seja precedido de uma ampla campanha sobre o tema, com a apresentação dos prós e contras. Mas eu acho que a reação da presidente Dilma, o plebiscito, que a proposta continua aí e vai ter que ser decidida. A reforma, o impulso na reforma política, a redução do número de assinaturas. Quer dizer, já houve, né, um conjunto de reações
do poder político que nos animam a acreditar que haverá resultados importantes, desde que não arrefeça, né, a vontade popular também, a manifestação da vontade popular na continuidade desses protestos, que são, às vezes, muito incômodos, e é preciso também racionalizar um pouco para não acabar prejudicando profundamente a mobilidade urbana, mas que eles estejam presentes, que o povo continue presente de alguma forma na rua, exigindo as modificações necessárias, né? Bom, a pergunta da Luciene é essencial, porque eu também acreditei muito nessas conferências e nesses conselhos que foram... Não, alguns já vinham de antes, mas o fato é que foi durante o governo do Lula que eles ganharam uma dimensão importante, né? A realização de muitas conferências nacionais, precedidas de conferências estaduais, muito importante essa movimentação de coleta do sentimento da população e da vontade da população, a participação da população nas decisões. Só que as conferências e os conselhos, eles terminavam por resoluções, conclusões que eram, digamos, de assessoria, de sugestão ao governo, ao Congresso. E eu acho que seria, que não só se deveria, bom, um parêntese, eu não tenho essa informação precisa, mas a informação imprecisa que eu tenho é que a realização de conferências e de reuniões dos conselhos reduziu-se substancialmente depois do governo. O que quer dizer, cada líder político tem a sua conformação. Acho que o Lula é o ser político, eminentemente. A presidente Dilma já é mais a política meio positivista, de acreditar na técnica, na tecnologia e nas soluções discutidas entre especialistas. Quer dizer, ela tem uma certa a distância em relação à negociação política. O Lula adorava negociar, ele é o negociador político por excelência. Então, eu lutei muito dentro da Fundação Perseu Abramo, era conselheiro nessa época, para que o governo Lula, ao final, institucionalizasse essas conferências. Quer dizer, a Conferência Nacional de Educação, de Saúde, tinha que se realizar uma vez por ano, os conselhos e institucionalizar a frequência e institucionalizar as decisões da conferência ou dos conselhos, quer dizer, possibilitando que dessas conferências saíssem projetos de lei que obrigariam o Congresso a responder, a decidir sobre eles. Quer dizer, cobrava do Congresso a decisão política sobre o tema proposto pela conferência. Enfim, isso, quer dizer, eu acho que é o grande... Eu não saberia nada do que dizer a respeito de como recuperar a representatividade nem dos sindicatos, que está muito baixa, nem das entidades estudantis, que também está muito baixa. Mas eu acho, na representação política, eu me sinto encorajado a sugerir isso, quer dizer, que o Congresso seja acionado pela vontade popular organizada em conferências, em conselhos, com a prerrogativa de apresentação de projetos de lei que tenham a mesma exigência dos projetos de lei encaminhados pelo Executivo, que obriga o Congresso a decidir num prazo razoável, né? Bem, então, acho que isso é o fundamental, quer dizer, institucionalizar essas conferências e dar-lhes uma atribuição em termos de proposição objetiva e necessária do Congresso resolver. Bem, a questão do Rafael, eu acho que o Cídio já respondeu a parte dos impostos, mas eu quero dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que o transporte
de trem e de trilho, evidentemente, é muito mais barato do que em termos de transporte por passageiro quilômetro. Porém, o Brasil se atrasou enormemente no transporte ferroviário e no transporte metroviário. Se atrasou por uma questão política. Eu acho, sabe, no fundo, as pessoas tendem a esquecer que existem políticas públicas decididas pelo governo e pelo Congresso. E durante os anos 50, a primeira onda do projeto desenvolvimentista brasileiro foi eminentemente rodoviário. O que cresceu, o Brasil cresceu em matéria de rodovia e de indústria. A indústria automobilística passou a ter um poder de lobby, de influência nesse país que a gente não imagina. Mas tudo na cidade passou a girar em torno do ônibus e do automóvel, e o símbolo disso, maior, o Cid ressaltou, foi Brasília. Brasília foi uma cidade construída naqueles anos, uma planura absoluta, uma abundância de terreno total, quer dizer, era facílimo instalar um metrô de superfície, muito barato, relativamente, cobrindo a cidade toda, fazia um metrô igual à cobertura do metrô de Paris. Agora, não foi feito. Depois que não foi feito, aquilo fica muito mais caro, principalmente quando tem que ser subterrâneo. Então, eu sei que é importante se fazer, recuperar e se investir no metrô e no trem, mas é caro para cachorro. E a solução do ônibus, o ônibus com a faixa exclusiva e com enfim, com aumento da capacidade dos ônibus e bilhetagem nas estações, quer dizer, há formas de melhorar enormemente a produtividade do transporte por ônibus. E, se for tarifa zero, eu acho que isso se faz uma revolução urbana no Brasil de repercussões incalculáveis. Agora, é preciso decisão política nisso, e não é fácil, porque a política é influenciada pelo dinheiro, pelo poder econômico na eleição dos... Agora, se houver a pressão popular, se o movimento tarifa, né, zero se formar em todo o país, crescer e fizer propostas e proposições e pressionar, leva o Congresso. Quer dizer, o Congresso é movido à pressão, ao vapor das caldeiras das ruas é que move as decisões do Congresso. Então, isso é muito importante, e o que houve nos anos 50 para cá foi o predomínio do poder econômico da indústria automobilística e dos empreiteiros de estrada de rodagem que mandavam na política. Bom, eu vou acabar só respondendo rapidamente ao Pedro. Sabe, eu acho que estou de acordo também com... Eu hoje concordei em tudo com o Cid. Acho que a desmilitarização da polícia militar é importante, porque olha, o militar... Quer dizer, a polícia como instituição, ela tem, digamos assim, eu diria, como inspiração fundamental a investigação, o desvendamento de crimes, a prevenção contra determinadas... quer dizer, o combate à criminalização pela prevenção e pela investigação. A mentalidade militar é do uso da força mesmo, do uso eficaz da força, né? O militar é treinado para usar a força, para matar o inimigo. Essa é que é a verdade. E a polícia militar é usada para empregar bem a força e não
para resolver, enfrentar a criminalidade através da prevenção e da investigação. Então, eu acho que a desmilitarização é importante, mas também, neste caso, como em todos os outros, é preciso mais presença do povo discutindo a polícia e o exército, as forças armadas, sabe, como o poder judiciário. Tem certas coisas que no Brasil são intocáveis, não são submetidos à discussão. E tem que ser. A polícia tem que ser discutida, o exército e a marinha tem que ser discutida, e o poder judiciário tem que ser discutido. E isso é que vai arejar a nossa política na medida em que as manifestações populares se façam de forma organizada e incentivadas pelos resultados que vão saindo, que vão, enfim, sendo obtidos dessa participação. Obrigado. Eu pediria para passar o microfone aí para o nosso amigo, que ele queria fazer ainda um comentário final. Tem que ser breve, tá? Tem que ser breve, porque é do adiantado da hora aí. Para ele e depois para ela. É muito breve. Na semana seguinte à primeira manifestação de São Paulo, não sei se foi você, eram dois. Você e uma companheira sua de movimento foi ao Roda Viva da TV Cultura. E eu fiquei realmente encantado pela objetividade e pela formulação tática com que vocês, inclusive, com que os dois repeliram algumas provocações do tipo: vocês só têm essa bandeira de descer 20 centavos? Vocês não acham que é muito pouco? E a resposta foi contundente: não, é nosso objetivo, sim. É reduzir para chegar ao passe livre. E me lembrou muito um livro que eu li nos tempos de juventude, ou seja, 2 passos à frente e 1 atrás. A identificação do objetivo a seguir. Só que, num segundo momento, surge essa tentativa de apropriação das ruas pela grande mídia e pela direita. E aí eu acho que há uma questão de ponderação, de balanceamento entre abrir a pauta ou deixar passivamente em benefício dessa objetividade centrada na questão da tarifa zero, deixar que temas outros sejam apropriadas por facções da opinião, e principalmente pela grande mídia, que evidentemente não estão do nosso lado. Evidentemente não estão do nosso lado. Então, a minha pergunta é: como é que vocês fazem esse balanceamento hoje sobre a necessidade de abrir essas discussões e perder a objetividade em relação à questão principal, sendo que a minha opinião pessoal é que essa objetividade centrada na questão principal, ela já atingiu o seu grande objetivo, que é fazer a mobilização. Eu acho que hoje, talvez, esteja no momento de abrir a pauta das ruas. Obrigado. Eu pediria só comentários, tá certo? Que agora, estou dizendo, essa questão das perguntas, aí tem que ser depois do encerramento aqui do coisa, você conversa com ele e dá as explicações, porque a gente tem que terminar aqui por causa do espaço, que há um compromisso nosso, tem um horário também. Por favor. Então, boa tarde. Meu nome é Luísa, sou estudante de Ciências Sociais e, na verdade, não tenho nenhuma pergunta assim direta, talvez indireta, sobre a questão da desmilitarização da polícia. E eu acho que é muito importante assim, a questão do aumento das passagens e da gente lutar pela questão da tarifa zero. Sim, é importante, mas eu acho que a gente precisa estar atentos também para outras questões que são levantadas com essas manifestações que vão acontecendo na rua, nas redes sociais, em várias formas de expressão. Como a questão que é muito importante também da saúde, da educação e outras questões que parece, de uma certa forma, me parece que ficam um pouco deixadas de lado, no sentido de que os transportes que estão tendo um mérito, no caso de destaque, em relação a esses outros aspectos.
E sobre a questão da desmilitarização da polícia militar, o debate que eu venho acompanhando em outras vozes, né, que vem surgindo aí, porque, na verdade, o que se precisa prestar atenção é que não só a questão da desmilitarização da polícia militar, mas uma reformulação do nosso policiamento em geral, né? Essas questões da segurança pública, dos direitos humanos, eu acho que tudo isso precisa ser problematizado, entendeu? Essas questões dos direitos humanos, hoje em dia, é uma questão muito que a gente, às vezes, acaba deixando de lado e não dando a importância devida que ela merece. E, enfim, é só o que eu gostaria de enfatizar isso, a questão da polícia militar, que o que a gente precisa focar, eu acho que não é a desmilitarização da polícia, mas a reformulação que vem da base do policiamento no Rio de Janeiro, né, que é o foco aqui, em geral, né, porque desmilitarizar a polícia, tudo bem, mas e aí, as outras polícias que vão vir? Polícia Civil, as outras formas e as práticas vão continuar? Como é que vão se dar nessas questões? Tá? Obrigada. Obrigado. Como é o teu nome? Luísa, e você é da onde? Não, eu sou da UERJ. Da UERJ, né? Obrigado, hein, Luísa. Como eu disse, a gente tem um compromisso aqui com a Caixa para a questão do encerramento desse evento, porque certamente o espaço aqui é um espaço nobre. Eu queria agradecer ao Cid Benjamin, ao Luca e ao Saturnino. Eu acho que enfim, os palestrantes aqui conseguiram não apenas transmitir, vamos dizer assim, as suas ideias e também dar conta de várias questões. É evidente que, acho até para concluir, acho que a pauta que surge a partir da manifestação de rua de junho é bastante ampla. É claro que a gente hoje, vamos dizer assim, deu o pontapé inicial, usando aqui a linguagem futebolística, né? Quer dizer, o Observatório de Políticas Sociais pretende fazer outros eventos. Certamente existe aqui, as intervenções de vocês mostram que existem outros pontos, outras questões que deveriam ser aqui mais amadurecidas, e certamente a gente vai estar atento a isso. E eu diria para vocês duas coisas no final. Há um registro das imagens aqui e que, portanto, vai estar disponível no canal do Centro Celso Furtado no YouTube. Acho também que, como eu disse anteriormente, convido vocês a conhecer o site do Centro Celso Furtado, conhecer também a biblioteca do Centro Celso Furtado, aqueles principalmente que trabalham com o pensamento do Celso e o pensamento desenvolvimentista. E acho que aqui, se eu puder resumir o que foi colocado aqui, é que, de fato, vamos dizer assim, existe uma coisa nova no Brasil, né? A questão do transporte público, que talvez hoje apareceu mais, até porque convidamos um representante do MPL, ingressou na pauta talvez com mais força. Mas não tenho dúvida que existem outras questões na pauta, seja a Polícia Militar, seja a questão de saúde, seja a questão da educação, seja a questão da reforma política. Existem várias questões, né? A gente não poderia esgotá-las aqui. Eu acho que o importante hoje, e através de, como bem disse o Cid, depoimento de 3 gerações diferentes, é que os 3 concordam, se eu entendi bem, que de fato existe uma coisa nova no Brasil. Não sabemos exatamente a que nível essas transformações vão atingir, né? Se vai atingir o nível, por exemplo, da representação política, com novas lideranças, com surgimento de novos partidos, se vai existir novamente uma mudança do ponto de vista da sociedade. Eu percebo, por exemplo, hoje, que categorias profissionais e outros grupos sociais querem sim ocupar o espaço público, querem dar visibilidade às suas reivindicações. Então, tomara que, de fato, a gente consiga ter um desdobramento positivo. Positivo no sentido de que esse movimento não termine, ele possa dar continuidade. Portanto, a gente vai ter tempo e bastante assunto para discutir nos próximos encontros. Agradeço a todos vocês e a gente encerra por aqui, tá? Quem quiser pode procurar os palestrantes agora para um papo aqui depois do coisa. Obrigado a todos.